A entrevista de hoje é com Wagner Anastácio, que foi estagiário da Fundação Moody's e hoje tem o seu próprio empreendimento. Wagner, seja bem-vindo à Fundação Moody's. Bom dia, Nima, e como vai? Wagner, seja bem-vindo ao nosso caso de sucesso. Eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente como é a sua história de vida. Eu tenho 53 anos, nasci em 1969 e nasci numa comunidade muito pobre, muito carente aqui do Rio de Janeiro. A comunidade de Manguinhos, uma comunidade que hoje é cercada em todo o seu entorno ali da região de Benfica, Bom Sucesso, e até hoje é uma região muito pobre, carente e muito violenta. Eu tive meu crescimento depois sendo dirigido até Bras de Pina, onde eu morei em outra comunidade. Eu não costumo falar favela, né, porque é um pouco pejorativo, mas morei nessas comunidades, cresci nelas, fui aluno de escola pública. Durante um período que minha família teve dificuldades financeiras, nós tivemos que até mesmo catar alimentos no mercado chamado Cadeg, que fica em Benfica. Eu ia com a minha mãe, com minhas irmãs, e nós entrávamos aquelas caçambas de lixo, retirávamos os alimentos, levávamos para casa, lavávamos, cortávamos o que era possível de se utilizar e comíamos. Foi um período bem duro, né? Foi muito difícil. A minha infância, a minha adolescência, até chegar à fase adulta, onde eu casei muito jovem, casei com 17 anos, e já era ajudante de caminhão nessa época. Minha mãe sempre foi faxineira, auxiliar de serviços gerais, e a situação sempre foi muito precária, a ponto de, no finalzinho do meu casamento, eu já estava com 37 anos, eu morava em um barraco de madeira dentro da comunidade Nelson Mandela, que é próximo a Manguinhos também. A minha esposa veio a falecer, né, e eu cuidava ainda das minhas filhas, já eram adultas, mas ainda ajudava. E aí, então, eu fui trabalhar num programa do município chamado PSF, Programa de Saúde da Família, que tinha sua base ali dentro da Fiocruz, ali na Leopoldo Bulhões. E lá na Fiocruz, trabalhando como agente comunitário de saúde, no posto de saúde, eu então tive conhecimento com alguns amigos, principalmente o médico da nossa equipe, que disse para mim que se eu quisesse, eu poderia mudar toda a minha vida, eu poderia mudar a minha história se eu quisesse voltar a estudar. Aí então foi por aí que começou a minha história, que me levou até vir aqui e conseguir um estágio, né, por conta da minha trajetória já nos estudos, quando eu consegui terminar o ensino médio através do EJA, fiz o Enem, primeiro Enem aqui que aconteceu no Brasil, consegui a bolsa para fazer Direito na Universidade Cândido Mendes, com 100% de bolsa. Isso tudo em apenas 2 anos, trabalhando como agente comunitário de saúde, voltando a estudar. Todas as coisas aconteceram mediante a esse impulsionamento desse meu amigo chamado Dr. Guilherme, gente boa. Nossa, muito interessante. E foi através dessa bolsa que você conseguiu com o Enem que a partir daí a Fundação Moody's entrou na sua vida, né? Sim, sim. Eu não tinha formação alguma. Como eu falei, eu vim de uma família muito pobre. Nenhum dos membros da minha família chegou a terminar o ensino fundamental ou médio. E eu não tinha envolvimento com nenhum tipo de profissional da área do direito. A minha porta, que foi aberta por Deus através do Moody's, acredito eu sempre acredito assim, que Deus ele move a gente em função das portas abertas. O Moody's era uma porta aberta. E então eu pude começar a estagiar já no segundo período. Foi impressionante isso. Um escritório chamado Franco e Barbosa abriu essa oportunidade e nós fomos
fazer estágio lá, então eu pude começar a vislumbrar, a me ambientar nesse mundo do direito, no mundo dos advogados, né, das pessoas, que para mim na época era um mundo surreal. Eu era muito pobre e continuava, eu vendia bananada, né, no ônibus para poder ir até a faculdade, eu fazia salgados para vender na hora do lanche lá para o pessoal da faculdade e estudando na faculdade, mas apenas estudando eu não seria capaz de me ambientar. O estágio, a porta aberta, esse momento especial que foi aberto para mim através da oportunidade do estágio é que gerou em mim uma nova perspectiva. Estar no meio, né, de quem trabalha, no estar envolvido com quem vivia o direito, começou a me trazer experiências novas, amigos, como eu disse até para a Juliana, network pessoal é importante na vida do advogado. E essa porta veio pelo Moody's. Certo. E durante esse período, entre o início de estágio e a abertura do seu empreendedorismo, quanto tempo levou mais ou menos? Como eu disse, comecei o estágio já no segundo período. Eu estagiei em 3 lugares diferentes através dessa porta. E no 7º período de Direito, eu já comecei a auxiliar a minha chefe, a minha sócia no escritório hoje, que também é minha esposa, doutora Roberta, a melhor advogada do Brasil e do mundo. Então, eu comecei a auxiliá-la. Ela me pedia para elaborar petições, para fazer serviços nos processos pessoais que ela tinha. Ela era contratada de um outro escritório, mas então nós começamos a trabalhar juntos. Após os estágios, na verdade, que o Moody's me permitiu, eu então, na verdade, comecei a estagiar como advogada, né, que foi minha esposa, e aí nós conseguimos, através de muito esforço, muito trabalho mesmo, uma carteira de clientes que começou a permitir que nós tivéssemos, então, essa autonomia. Nós, então, abandonamos os nossos escritórios, nossos empregos, onde nós atuávamos, e começamos a trabalhar juntos. Até a formação, quando então eu peguei a carteira da Ordem. Quero dizer também que tudo isso foi muita luta, porque só para poder conquistar a carteira da Ordem eu passei 3 meses enclausurado, estudando, sem sair de casa, sem saber qual era a cor do dia, para então poder conquistar a minha carteira da Ordem, porque a doutora Roberta permitiu, minha esposa permitiu, que eu ficasse apenas estudando, sem trabalhar. Mas então, assim que eu peguei a carteira, que aí então eu podia advogar propriamente dito, nós então resolvemos abandonar os nossos respectivos empregos e partimos para a abertura do GFA Advogados Associados, que hoje está completando aí 10 anos de existência. E a nossa carteira de clientes chegou a um ponto que nos deu tanta estabilidade que a gente começou até a fazer parcerias com outros advogados de outras áreas, e hoje nós temos aí um escritório pequeno, modesto, mas que garante tanto para nós como para outras pessoas que nos auxiliam uma renda considerável. A gente sabe que se estabelecer no mercado corporativo não é nada fácil, né? Como é que foi esse processo até você chegar nesses 10 anos de existência? O direito, como uma amiga minha costuma dizer, é ciência. Nós, na verdade, somos cientistas das relações humanas. E só tendo, vamos dizer assim, a habilidade de reconhecer nas relações humanas essa ciência, é que você começa a entender qual é o processo do trabalho do advogado e também gerar, de alguma forma, renda por conta desse trabalho. E aí nós começamos a verificar que nós, através do nosso trabalho, nós poderíamos, sim, além de ajudar as pessoas, além de criar
uma possibilidade, uma oportunidade para as pessoas de ver o seu direito, que muitas vezes é negado, adquirido, nós também tínhamos essa condição de montar um escritório, de montar uma empresa, de criar um local onde as pessoas pudessem chegar e ter, né, de nós esse serviço prestado. Foi loucura, porque a minha esposa, ela sempre trabalhou como empregada em escritórios de advocacia muito grande, que ela é muito boa advogada, mas ela nunca teve uma perspectiva de gerar para si. E aí, quando eu cheguei, como eu já vinha de uma vida muito difícil, mas eu sempre trabalhei para mim, eu vendi bananada, eu vendi salgados, eu trabalhei na praia, eu não tinha muito essa coisa de ter patrão, eu não tinha essa ideia de ficar servindo alguém. Eu queria servir a mim mesmo, eu queria que o meu trabalho gerasse renda para mim. E aí eu fui conversando com ela, buscando entendimento com ela, até que um dia ela falou, não, vamos nos soltar das amarras, né? E vamos tentar, então, caminhar com nossas próprias pernas. Nós estávamos num período até muito difícil, que a Oi Telemar estava gerando grandes prejuízos para muitos dos seus clientes, e nós começamos a incentivar as pessoas, principalmente das comunidades que eu conhecia, porque eu fui agente comunitário de saúde, então eu conhecia muitas pessoas, então nós começamos a incentivar essas pessoas a buscar os seus direitos, né? Através desses contatos com o pessoal que estava tendo prejuízo com a Oi Telemar, nós tivemos contatos com outras pessoas. Na verdade, eu entrei no seio das famílias, e então consegui verificar que não havia só problemas com a Telemar, mas problemas com bancos, problemas entre pessoas da própria comunidade, problemas com o sistema não apenas telefônico, mas também light, na época estava começando a internet. Então nós demos às pessoas a oportunidade de buscar os seus direitos. E fazendo isso, nós criamos uma carteira de clientes gigantesca na época. E aí nós percebemos, poxa, a defesa do consumidor, a busca pelo direito das pessoas com o menor poder aquisitivo e também com essas pessoas que nem faziam ideia dos direitos que tinham, ela criou então essa oportunidade, essa possibilidade de gerar o nosso empreendimento, o nosso negócio. Aí foi que deslanchou e nós conquistamos o que nós temos hoje. Wagner, eu queria te agradecer muito por ter compartilhado essa sua história de vida tão fantástica com a gente, com a Fundação Moody's. E queria te pedir um conselho para esses jovens também de comunidade que estão buscando uma vaga, uma oportunidade no mercado de trabalho agora. O que você gostaria de dizer para eles? Olha, dizer o que o meu amigo falou para mim. Foi uma época interessante, que foi aquela época de um meme que correu durante muito tempo aí, Pedala Robinho. O meu médico da minha equipe de agente comunitário de saúde, ele me deu um pedala Robinho, me deu um tapa na orelha e falou assim, Vaguinho, eu creio que se você se esforçar e se você estudar, você pode ser melhor do que eu. E eu achei espantoso, porque o meu médico ele é super bem desenvolvido na área, ele conquistou muitas coisas, ele tem um potencial tremendo, ele tem 2 matrículas, ele tem uma casa maravilhosa, casa com piscina. Eu falei assim, cara, como eu posso ser melhor do que você se você já alcançou isso tudo? Aí ele falou para mim, Wagner, tudo depende de você. E eu digo para os jovens hoje, e principalmente jovens carentes como eu fui, não se diminua, jamais pense que você não vai conseguir. Você pode conseguir. Basta querer, basta se esforçar, basta buscar, basta se interessar. Olhe para dentro de você mesmo, olhe para a sua energia, né? Eu costumo dizer que eu busco em Deus, eu busco na palavra de Deus a minha orientação. Mas se você não tem isso, pelo menos entenda, você é um ser humano capaz de alcançar grandes alturas. As melhores coisas estão esperando por você. Eu nasci em comunidade, eu cresci em comunidade, eu catei lixo para comer, eu vendi bananada no ônibus, né? Mas hoje
com toda a graça de Deus e também com o esforço que nós podemos fazer como seres humanos, né, eu conquistei e eu quero convidar você a conquistar também. Procure, estude, busque e a Moody está aqui, né? Porta aberta para ajudar. Exatamente. Venham todos. Muito obrigada, Wagner. Quero te agradecer profundamente por ter compartilhado a sua história de vida tão bonita, tão significativa. Queria agradecer muito vocês que chegaram até aqui. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber uma notificação sempre que tiver um vídeo novo. Espero vocês no próximo Caso de Sucesso.